Olá, seja bem-vindo à segunda parte da 13ª aula do curso Projeto e Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula, eu demonstrarei a vocês como eu faço para projetar um dissipador de calor com ventilação forçada, ou seja, projetar um dissipador que tenha um cooler ou uma ventoinha acoplada a este dissipador. Para que eu consiga passar uma aula mais curta, mais objetiva, eu gostaria de solicitar a você que você primeiramente assistisse a aula onde eu faço o projeto para a escolha de um dissipador convencional sem ventilação forçada. Acesso à aula você pode fazer tanto pelo card acima quanto pelo link na descrição do vídeo. Nós iremos crescer em cima do conteúdo já apresentado no vídeo mencionado. Vamos então ao projeto. Na aula passada eu fiz um passo a passo que me levou à escolha deste diodo MBR30100C, o qual, a partir do seu datasheet, nos possibilitou encontrar uma estimativa de perdas para este diodo de cerca de 8,4 watts. A partir do valor desta energia perdida e com o auxílio desta equação, que eu já trouxe ela para vocês quando eu tratei do projeto para a escolha de um dissipador para o MOSFET da nossa fonte chaveada, se este valor for maior do que o valor estabelecido pelo projetista, que seria esta variável aqui, temperatura da junção do diodo estabelecida pelo projetista. Se este valor for excedido, neste caso, o valor obtido aqui é maior, significa que você precisa de dissipador de calor. O que esta equação faz? Ela faz uma estimativa da temperatura interna do diodo se caso nós pegássemos, montássemos a nossa fonte chaveada, aqui projetada, ligássemos ela na tomada e drenássemos uma corrente de saída de 10 amperes. Que significa 120 watts. A temperatura, então, nesta condição do diodo sem dissipador, chegaria a este valor. Ou seja, o diodo queimaria, porque se ele excede este valor aqui, que é a temperatura da junção máxima, que é um dado retirado do datasheet, se este valor é excedido, o diodo queima. Como este valor é muito maior do que a temperatura estabelecida pelo projetista e também a temperatura da junção máxima, significa que eu não posso montar a minha fonte sem um dissipador de calor para o nosso diodo. Esta seria a variável mencionada, TJ, temperatura da junção máxima de 150 graus Celsius. Peguei este valor e registrei ele aqui. Irei fazer aqui uma pequena revisão, que a temperatura da junção estabelecida pelo projetista é costumeiramente entre 70% e 80% daquele valor. Qual que é o intuito de você estabelecer uma temperatura da junção menor do que o valor máximo? Ora, nós não queremos que a temperatura da junção fique próximo a este valor, nós queremos ter uma margem de segurança. Então nós estabelecemos aí costumeiramente uma margem de segurança aí de uns 30%, 20%. Aqui eu estabeleci uma margem um pouco menor, cerca de 16,5%, né? Aqui eu abri uma exceção porque eu queria que a temperatura da junção recaísse sobre este valor, porque a partir deste valor consegui fazer o levantamento daquela queda de tensão direta do nosso diodo. Mas costumeiramente você usa aí entre 70% e 80% daquele valor. Isso aqui é o nosso valor máximo tolerável. Se esta equação produz um valor de temperatura estimada maior do que este valor, o nosso projeto precisa de um dissipador de calor, certo? Essa resistência junção ambiente foi usada nesta expressão e ela nada mais é do que a resistência térmica que o calor de dentro do diodo encontra para sair para o meio externo, o ar que está ao redor do nosso componente. Então, este valor ele é válido quando você não utiliza nenhum tipo de dissipador ou cooler.
Este valor veio lá do datasheet também. Seria este valor aqui, ó, resistência térmica entre junção e o ambiente para o diodo escolhido. Nós compramos um diodo que tem este encapsulamento e a resistência térmica junção ambiente vale 60 graus Celsius por watt. Peguei e registrei esse valor aqui. Esta resistência junção cápsula eu já tratei no vídeo quando eu escolhi um dissipador para o MOSFET. Ela é a resistência entre o interior do componente e a pele do componente. Também veio do datasheet. Seria este o valor aqui, ó, 2,5 graus Celsius por watt. Resistência térmica junção cápsula para o diodo escolhido, que é este diodo que tem este encapsulamento aqui. Esta resistência térmica seria a resistência entre o corpo do componente e o dissipador que está acoplado ao componente. Seria este valor, entre 2 a 2,5 graus Celsius por watt, para o caso onde você utiliza um isolante elétrico com pasta térmica. Retirei este valor desta tabela da página 4 do datasheet dos dissipadores, que você pode acessar no link na descrição deste vídeo. Registrei este valor aqui e fiz todo aquele procedimento que eu fiz na aula retrasada, que eu apresentei uma metodologia para escolher um dissipador tradicional, ou seja, um dissipador sem cooler. Então eu vou passar meio que direto por estas variáveis, uma vez que eu já trabalhei com elas. Então, esta expressão aqui, ela calcula para a gente qual deve ser a resistência térmica do dissipador que você deve escolher, que garantirá que esta temperatura não seja excedida. Então, esta variável aqui, ela calcula isso para a gente. Qual deve ser o valor da resistência térmica entre dissipador e ambiente que me garantirá que aquela temperatura não será excedida. Então, eu preciso escolher um dissipador que tenha uma resistência igual ou menor a este valor. Assim, eu garantirei que aquela temperatura de 125 graus não será excedida. Para tanto, um dos primeiros passos que a gente deve fazer é fazer a estimativa da temperatura do dissipador de calor, caso usássemos um dissipador de calor que tivesse exatamente este valor de resistência térmica. Então, a temperatura do dissipador de calor seria aí próxima a 88 graus, certo? E a partir desta equação eu consigo descobrir qual que é o delta de temperatura ou a diferença de temperatura entre o dissipador de calor e o ar que está ao redor deste dissipador de calor. Resultou aqui um valor arredondado aqui para 30 graus. E a partir deste valor eu consulto esta tabela que faz parte aí do datasheet dos dissipadores de calor, que você acessa aí por meio do link que está aí na descrição do vídeo. Então, como a diferença é próxima a 30%, eu retiro esta informação desta tabela e registro ela nesta variável aqui. O comprimento do dissipador que eu irei utilizar é de 40 milímetros. Trata deste dissipador aqui, ó. Seria este dissipador aqui. Estou no site da Eletrodex, digitei no busca dissipador e então seria este carinha aqui, ó, no tamanho de 40 milímetros, que custa aí R$ 4,75. Seria este carinha aqui que eu já comprei. Então, o dissipador cuja altura, cuja essa altura aqui, ó, vale 40 milímetros. Então, aqui na página 14 do datasheet dos dissipadores de calor, que você encontra no link na descrição do vídeo, corresponde a este cara aqui, o cara que eu comprei, ó, certo? Então, se eu tenho
este cara num tamanho de 40 milímetros, eu preciso fazer a correção da resistência térmica deste dissipador de calor. O porquê desta correção? Já tratei no vídeo passado, mas vale aqui mencionar que se você comprasse 4 polegadas, ou seja, o comprimento do dissipador fosse exatamente de 4 polegadas, a resistência térmica do dissipador, deste dissipador, seria de 4,38 graus Celsius por watt. Mas como eu comprei então uma porção de apenas 40 milímetros, a resistência térmica deste dissipador será maior, porque eu tenho um pedaço menor do que este valor de 4 polegadas. É por isso que eu preciso fazer esta correção. Trata-se desta correção aqui. Então, por meio desta tabela aqui, você chega a um valor de correção que você precisa inserir nesta variável aqui. Neste caso, para uma porção de 40 milímetros, a constante é de 1,59. Mas perceba o seguinte, se uma porção de 4 polegadas contém uma resistência térmica de 4,38 e eu preciso, conforme indicado na minha planilha, de uma resistência de 3,294, significa que nem 4 polegadas e muito menos o tamanho de 40 milímetros será suficiente para resfriar o componente e ele não exceda aquela temperatura estabelecida pelo projetista. Então, se eu quero utilizar este cara aqui, eu preciso de uma alternativa. E qual que seria a alternativa? A gente encontra aqui, ó, descendo um pouquinho na página, nós temos neste gráfico aqui, ó, a resistência térmica deste dissipador para o caso onde eu tenha a utilização de um cooler. Então, no eixo X eu tenho a velocidade do ar que percorre as aletas, né? As aletas são isso aqui, né? São esses pequenos pedaços aqui de metal. Se a velocidade do ar ela é maior, significa que haverá uma eficiência na troca de calor maior e, portanto, a resistência térmica do dissipador ela diminui. Ó. Perceba que quanto maior a velocidade do vento, ó, menor será a resistência térmica do dissipador. Neste caso, eu fiz um projeto considerando uma velocidade do ar de 3 metros por segundo. E nesta condição, a resistência térmica do nosso dissipador para uma porção de 4 polegadas, ela é um pouquinho menor do que 1,5 ali, perto de 1,4 aproximadamente. Então eu peguei este 1,4 e registrei ele aqui na planilha do Mathcad. Perceba aqui o comentário, né? O dissipador utilizado apresenta uma resistência térmica de 1,4 graus, isso considerando uma ventilação forçada de 3 metros por segundo. Como que eu cheguei neste valor de 3 metros por segundo? É o que eu falarei a partir de agora. Eu vim aqui no site da Proese, uma loja que vende componentes eletrônicos, digitei ventoinha e busquei, e o retorno foi aqui vários dissipadores. Eu selecionei aqui um dissipador de 5 por 5, que corresponde aproximadamente à largura do nosso dissipador. Como a nossa fonte terá uma tensão de saída de 12 volts, eu irei utilizar a própria tensão de saída para ligar o nosso cooler. Então eu selecionei este cara aqui, ó, um dissipador da marca ADA, uma marca bem conhecida, e a partir
dos dados que nós conseguimos ao olhar esta foto aqui, ó, eu consegui enxergar ali ó, o modelo, que é o AD0512HB-G76. Pesquisei então pelo datasheet deste carinha aqui. Seria este o datasheet, que estará também disponível para você aí acessar num link aqui na descrição deste vídeo. Então, na página 10, o cara que eu encontrei lá na Proese seria este cara aqui. E este cara aqui é alimentado então em 12 volts, com uma corrente nominal aí de 90 mA, vai consumir perto de 1.1 watt, rotação de 5.000 RPM. Então, o que eu fiz? Eu peguei estas especificações e levei ela lá para a planilha do MatCAD. Eu criei no final da planilha do MatCAD um apêndice onde você consegue fazer aí a estimativa da velocidade do ar de um dado cooler que você tem, seja de sucata ou comprou. Eu estou fazendo um procedimento onde você compra o cooler, mas você poderia fazer esse mesmo procedimento caso você já tenha o cooler. Basta você pesquisar pelo datasheet desse cooler e colocar as informações aqui na planilha, que você terá também a estimativa do valor da velocidade do ar. Então, o modelo que eu escolhi é este cara aqui, certo? Você pode comprar ele na Proese, o datasheet você pode acessar aqui neste link. Beleza, então a partir do datasheet, a primeira variável que eu registrei seria este valor aqui. É importante mencionar que você precisa só modificar ou trocar os valores das variáveis destacadas em amarelo. Então este valor eu retirei ele aqui do datasheet, 5.000 RPM, e registrei ele aqui. Eu fiz a medição do diâmetro, porque eu tenho um cooler aqui parecido com este da Proese. Eu medi ele aí com uma régua e medi de ponta a ponta o diâmetro da nossa ventoinha. Então eu peguei uma régua, medi deste ponto até este ponto, né, e cheguei em um valor aproximado de 4,7 e registrei aqui, certo? E você precisa registrar este valor aqui também. Então, comumente, o fluxo de ar ou a vazão, ela é dada, né, comumente numa unidade chamada pés cúbicos por minuto. E este valor também veio do datasheet. Seria este o valor aqui, ó. Airflow CFM para o cara escolhido 11.2. Peguei este carinha aqui, ó, e registrei ele aqui. Então você vai, ao acessar o datasheet do cooler que você tem, de uma sucata ou que você comprou, e atualizará este valor aqui. Então eu fiz, por meio desta equação aqui, a estimativa da velocidade do ar que será empurrado ou puxado pela ventoinha, que neste caso é 3 metros por segundo. A velocidade do vento, 3 metros por segundo. Peguei este valor aqui e a partir deste valor que eu consultei aquele gráfico da resistência térmica lá no manual dos dissipadores de calor, que seria este gráfico aqui. Então, quando eu acoplar o cooler escolhido no dissipador que eu tenho, eu terei uma resistência térmica para 4 polegadas de 1,4 graus Celsius por watt. Como eu comprei um valor menor do que 4 polegadas, 40 milímetros, a resistência da porção que eu comprei
será maior do que este valor. Então, por isso que eu preciso fazer aquela correção pelo comprimento e também pela diferença de temperatura do dissipador e do ar ao redor do dissipador. Depois, então, que eu registrei aqui o valor da resistência térmica de 1.4 para a porção de 4 polegadas, eu criei esta variável aqui, onde de fato eu calculo a resistência térmica do pedaço ou da porção que de fato eu tenho em mãos, que é aquela porção de 40 milímetros. Então a resistência térmica de 40 milímetros deste dissipador HS 4225, depois dessas duas correções aqui, é de 2,798 graus Celsius por watt. A partir deste valor aqui, eu devo consultar. Ele é menor do que o valor necessário, menor ou igual? Então, aí você avalia. O valor necessário é de 3,2 e o valor obtido é de 2,79. Então, significa que o teu projeto está adequado. Para você não precisar ficar subindo lá em cima para analisar isso, eu criei esta variável aqui, que divide a resistência térmica do dissipador que você escolheu após a correção, dividido pelo valor da resistência térmica necessária. Se este valor der menor do que 1, significa que o dissipador é adequado. E eu criei esta variável aqui só para você ter uma confirmação, né? Se de fato nós utilizássemos o dissipador com uma ventilação forçada de 3 metros por segundo e este dissipador tendo o tamanho de 40 milímetros, eu teria uma temperatura da junção interna de 121 graus, ou seja, este valor é menor do que aquele 125 graus estabelecido pelo projetista. Então isso significa que o teu projeto está adequado e o cooler escolhido e o dissipador escolhido irão te atender. Então você pode fazer o uso deste anexo aqui da planilha, onde você precisa apenas editar os valores destacados em amarelo a partir de um datasheet, onde você consiga ter acesso à rotação, o diâmetro você pode medir e você precisa aí do fluxo de ar ou vazão, que comumente vem nos datasheets na unidade pés cúbicos por metro. Aí você precisa registrar este valor aqui. Você precisa alterar este valor aqui. Então você terá aí, por meio desta expressão aqui, desta equação, o valor estimado da velocidade do ar. Caso você tenha alguma dúvida ou algum comentário, você pode colocar aí nos comentários que na medida do possível eu irei respondê-los. Abraço, Deus abençoe.